Olá, hoje vamos entender um pouco como o Reiki age, atua, como funciona, no organismo. O mestre, o Sui, o único mestre de Reiki, diga-se de passagem, ele nos deixou várias informações, dentre elas o que eu considero, o que eu batizei de a enciclopédia do terapeuta. Por que enciclopédia do terapeuta? É através desse conhecimento que o terapeuta vai saber de fato como está reagindo o corpo ou o organismo daquela pessoa que ele está tratando. Inclusive, ele vai dar alta, digamos assim, a esse cliente com toda a certeza do que aconteceu. Como o cliente estava no momento da sua primeira consulta e como ele está agora, depois de algumas sessões. O que eu quero explicar hoje é sobre o Biosen. Biosen é um termo que foi praticamente criado por Mikao Usui. Na verdade, bio em japonês significa doença, toxina, e sem acúmulo. Então, são palavras que se encontram dentro dos dicionários japoneses, que não são palavras, são kanjis, ideogramas. Então, ele aglutinou, ou juntou esses dois termos e criou o termo Biosen. Vamos discorrer um pouco sobre isso. O Biosen, ele tem 5 dinâmicas. Uma delas, a primeira, são os níveis. Biosen tem 5 níveis básicos. O que são esses níveis de Biosen? São sensações que o terapeuta percebe em suas mãos no momento em que está tocando o corpo da pessoa que ele vai tratar. Aliás, essa é a primeira informação que ele precisa, ele, o terapeuta, precisa para dar seguimento ao tratamento. Esses 5 níveis, ou essas 5 sensações, são calor intenso, formigamento, pulsação ou frio, e o último, o quinto, é dor. Então, tem detalhes a se falar isso que num vídeo curto não dá para explicar tudo, mas somente para termos a ideia de como o Reiki atua no organismo. Ok, 5 níveis. Nós vamos identificar os níveis que a pessoa tem. A outra dinâmica é o movimento. O Biosen movimenta-se em ondas. Nós, quando estamos tratando uma pessoa, vocês já devem ter, os praticantes de Reiki já devem ter percebido isso, que há momentos em que parece que a energia está bem fraquinha, como no início, quando apomos a mão sobre o corpo da pessoa. Então a energia está bem fraca, de forma que ela vai se elevando até chegar ao que nós chamamos de pico. Daí a energia começa novamente a enfraquecer, ficando o que a gente chama de vale. Parece que a energia parou de fluir. Mas nós precisamos dar um tempo. Quando nós damos um tempo ainda com a mão tocando o corpo, esse fluxo ele vai aumentar. E aí vai vir um outro pico. Diante disso, devo dizer que esses 2 picos eles acontecem em aproximadamente 30 minutos. E é o tempo mínimo em que o Reiki precisa agir para remover esse Biosen. Então, em menos de 30 minutos, ou menos de 2 picos, não é possível ainda se eliminar esse Biosen. Então, como Mikao Usui dizia,
o tempo mínimo para uma aplicação de Reiki deve ser de 30 minutos. E a senhora Yamaguchi nos diz um pouco mais. Se você não tem 30 minutos para fazer uma sessão de Reiki, não faça. Tá? São detalhes que não dá para expor aqui. Mas tudo bem, vamos prosseguir. Temos uma outra dinâmica, que é o comportamento. O Byosen comporta-se como um ímã. Então pense em um ímã e você tem um magneto que você coloca, o ímã vai atrair. Então o Byosen é isso. O comportamento dele é esse ímã. Quando nós tocamos o corpo de alguém, então, onde está o Byosen, onde o Byosen está instalado, o mais concentrado, então a energia vai para lá. Não porque a energia é inteligente, pode até ser que ela seja, mas não nesse aspecto. O que acontece é esse comportamento. Esse comportamento de ímã, então ele vai atrair a energia para ele. É uma outra coisa que os praticantes de Reiki já devem ter percebido em si próprio, ou até tocando alguém, um relato de alguém que ele está tratando, de estarmos tocando uma parte do corpo e sentirmos a vibração em outra parte. Um exemplo, às vezes a gente pode estar tocando na cabeça e de repente sentir o movimento da energia no joelho, pode ser outra parte do corpo qualquer. Isso aí significa que aquele joelho ali deve ter um Byosen significativo e que está atraindo a energia para ele, para então ser removido. Ok? Então basicamente é isso a quarta dinâmica, é que o Byosen, ele é também a reação ou linha da doença. O que é isso? A reação é o que nós justamente percebemos. Então, a cada sessão, nós vamos acompanhar o movimento desse Byosen, o nível, a intensidade, tá? O tempo em que essa vibração fica intensa e o tempo que ela diminui. Daí, nós vamos ter a ideia de como o corpo está reagindo. Então, linha da doença, por quê? Porque ela indica, o Byosen nos indica onde está o problema. Tá? Na medida em que nós vamos trabalhando, tocando a pessoa, esse Byosen vai vindo para a superfície, então vai nos indicar, né, além do relato, né, da pessoa, a queixa dela, que ela faz na anamnese, né, que devemos fazer, mas além dessas informações que ela traz, ele, o cliente traz, o terapeuta, ele precisa estar bem treinado nisso. A Byosen era um assunto, né, que era pré-requisito para o aluno, o discípulo, né, de Mikao Usui, avançar do Shoden para o Okuden, ou seja, do nível 1 para o nível 2. Ok? Que os níveis de Reiki são trabalhados de forma diferente no Japão. Então, não vou falar sobre níveis hoje. Vamos ficar só com Byosen, isso numa outra oportunidade. Falarei mais dos níveis, né, do Reiju, da sintonização, das sintonizações em Reiki. Mas entender, ter domínio sobre essa questão do Byosen era pré-requisito para avançar. E foram poucos os alunos de Mikao Usui que avançaram, justamente por não ter esse domínio. Espero ter contribuído, né, com a comunidade reikiana, aqueles que já têm o conhecimento por ter feito cursos de Reiki conosco, aqueles que ainda não têm, né, esse conhecimento, que tenha sido uma contribuição. Então vamos ficando